Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sevocast, né? O podcast de anestesistas para anestesistas, né? Anestesistas empreendedores. Estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Falcão, dispensa apresentações, né? É um anestesista assim, que eu tenho o maior carinho porque fez parte da minha formação, algumas publicações em que ele também foi colaborador, né? E assim, além disso, eu sou suspeito para falar que é um colega que é espelho e da nossa geração, um dos mais brilhantes colegas anestesistas aí e expoentes da nossa geração, né? Eu acho que o Enzo e a Valentina da anestesia não te conhecem, mas eu tenho 7 anos, né, de anestesia, você já está nos 14, e você, da minha geração, foi assim, desbravador, né, em vários aspectos, né, principalmente o aspecto científico, né, e de ir atrás de novas certificações, entrar em contato com outros congressos, ver o que está fazendo na anestesia no mundo e trazer toda a inovação, tanto de trabalhos quanto de tecnologia e de novidades para o Brasil. E seja muito bem-vindo, Dr. Luiz. É uma honra para mim ter você aqui no nosso podcast para abrilhantar aqui esse pequeno canal aqui que eu acho que um pouco para o colega que está nos assistindo aqui, ver que nós somos mais do que só anestesistas. Anestesia é uma parte da nossa vida, é o nosso trabalho, Sim. mas não é só isso. Tem uma vida atrás daquilo ali, entendeu? E tem muita coisa para fazer, né? E a vida é muito maravilhosa, tem muitas oportunidades, tem que saber onde procurar e Isso aí. aproveitar. E eu queria começar com você perguntando como que foi sua trajetória, tanto acadêmica quanto de empreendedorismo, o que você tem aí de novidade? São várias perguntas numa, mas ele vai responder uma de cada vez. Não, vamos lá, Leonardo. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Parabéns pela sua iniciativa do Servocast. E muito obrigado, me sinto honrado, né? Você entrou em contato comigo ali na rede social, ali de uma forma despretensiosa, e eu fui conhecer o trabalho que você está fazendo. E é exatamente esse tipo de trabalho que fomenta grandes iniciativas. Às vezes tem colegas que têm vontade de fazer algo, né? E que falta aquele empurrãozinho. Então, parabéns pela sua Obrigado. iniciativa altruística de fazer esse tipo de trabalho e obrigado pela deferência, pelo convite para estar aqui com você, né? Você perguntou um pouquinho da minha trajetória. Assim, a gente da mesma geração, como você falou, até nossos filhos têm a mesma idade, É, né? Eu me formei na Escola Paulista, na Federal de São Paulo, em 2007. Então, eu estou com 14 para 15 anos de formado agora. Fiz a residência de anestesia, seguindo um caminho tradicional e normal para minha residência de anestesia, mas eu sempre fui uma pessoa, de certa forma, inquieto. Eu nunca me vi parando, né? Eu nunca me vi enxergando a linha final, né? Eu sempre fui uma... isso é muito do empreendedorismo, né? É, Aquele negócio, aquela inquietação, aquela coisa que queima no seu coração, na sua cabeça, ó, eu tenho que fazer isso aqui porque o tempo está passando e a oportunidade é agora. Exato, eu sou aquela pessoa que eu curto o trajeto, o caminho, eu não curto a chegar na linha final. Então eu não traço para mim uma linha final. O que eu curto é o caminho. Então eu não me via terminando a residência de anestesia, balançando uma bandeira da linha de chegada e acabou. Não. Durante a residência comecei a fazer meu doutorado, terminei a residência, continuei no meu doutorado. 2 anos depois de finalizada a residência, já tinha finalizado o doutorado. Já estava vislumbrando durante o doutorado o que eu faria após o doutorado. Foi quando eu conquistei a vaga para fazer o meu pós-doutorado fora. Fiquei 2 anos em Boston, em Harvard, estudando, e para mim foi um momento de muita angústia, porque muita coisa acontecia. Eu casei nessa época, estava prestando TSA Nossa, é nessa muito difícil. época. É até engraçado, e prestei o concurso de professor na Escola Paulista nessa E época. morar fora, assim, todo mundo tem aquela impressão, nossa, é maravilhoso. Cara, é uma merda. Você tá longe da tua família, dos É, teus e, amigos. Você tem o fim de semana, você não sabe o que você vai e no fazer. meu caso, Ainda mais para estudar, bicho. e no meu caso, assim, eu tive uma.
Graças a Deus eu tive uma educação muito boa dos meus pais, por exemplo, dentro de casa. Isso é legal. Mas meu pai é funcionário público e minha mãe, né, a nossa rainha de casa. E eu tive uma infância muito humilde, né? Uhum. Eu nunca tinha viajado para fora do país. Então, e eu não sabia falar inglês. Eu tive o meu inglês durante a faculdade a trancos e barrancos, pedindo ajuda de colegas quando tinha que Não. fazer alguma coisa com inglês. E o Dr. Luiz apresentou no congresso da ASA falando inglês e fluente. Você vê, assim, o tanto que é bonito isso aí. Eu assisti isso aí na rede social, tá? Eu falei, caralho, É, pô, esse cara é muito foda, pô. Porque, tipo assim, é uma evolução mental, espiritual, emocional. Ainda tá na frente de grandes, assim, expoentes também da... e para mim Porra! para mim foi uma grande barreira. A primeira vez que eu viajei para fora do país, eu era residente, aonde eu dava plantão de pronto-socorro de final de semana, né, de clínica médica, juntei dinheiro e fui para o Canadá ficar um mês para poder aprender inglês. Resumo, foi um mês que eu fiquei traumatizado porque eu não conseguia falar inglês, porque eu não conseguia me expressar com as pessoas, Ficava travado. ficava travado. Na escola de inglês que eu fui, eu me juntei com um grupinho de brasileiros que só falava Fala português. Então eu fiquei um mês e não aprendi o inglês, só falava português e fiquei frustrado. Tanto é que em 10 dias que eu nunca tinha saído do país, cultura diferente, tudo diferente. Em 10 dias eu queria ir embora de lá de qualquer jeito, mas eu não tinha dinheiro porque a passagem já estava comprada de volta no outro período. Mas enfim, então eu tive muita angústia na época para ir, porque eu falei, eu não vou conseguir me comunicar com as pessoas. Mas é aí, né? Uma coisa é você querer pular de paraquedas, outra coisa é você dar o passo para fora do avião, né? Eu falei, vamos lá, né? Então era isso. Eu não parei para pensar. E eu casei. Na semana seguinte, eu deixei minha esposa na casa da minha sogra, não montei casa, não montei apartamento, nem absolutamente nada, e fui com uma mala para os Estados Unidos e uma mochila nas costas para poder passar os 2 anos. E eu já tinha defendido meu doutorado, eu já era professor na universidade, então eu já tinha uma. As pessoas me viam já com uma certa cobrança de quem você é, mas lá dentro, no fundo, a gente com aquela baita desconfiança, será que vai conseguir? Meu primeiro ano foi um ano relativamente. Os primeiros 6 meses. Foi um primeiro 6 meses relativamente Não. sofrido. E parabéns para sua esposa também, cara, porque Ela. para aguentar o tranco dos primeiros meses, você colocou o bambolê dourado no dedo, muda tudo, pô. E minha esposa, ela é E a excepcional. resiliência fodida no 12. Minha esposa é excepcional. E ela, na época que nós namorávamos ainda, éramos noivos. E eu vou contar essa situação, porque E foi. ela te pegou ali na planta, né? É, na graduação a gente começou a namorar. Eu também casei com a minha E mulher desde na a graduação graduação. a gente começou a namorar. E na Namorava. residência eu tive uma situação que foi interessante, que foi o seguinte: o professor titular na Escola Paulista, o professor José Luiz Gomes do Amaral, ele era presidente da Associação Médica Brasileira. Eu era residente nessa época. E ele teve durante uma Assembleia Mundial, ele falou que o Brasil ia premiar Cabo Verde, na África, com um curso de emergência médica, que era um curso que a AMB tinha. E nessa época, quando ele voltou para o Brasil e falou para os instrutores, que eram de uma grande universidade aqui de São Paulo, que ia ter esse curso em Cabo Verde, eles falaram: não, nós não vamos, não, né? Não tem estrutura, não tem como ir Cabo Verde, não vamos. Ele me ligou, falou: Falcão, tem uma proposta para te fazer. Semana que vem tem um curso assim em Cabo Verde, eu queria ver se você conseguia me ajudar. Eu falei: professor, deixa comigo, eu vou. Eu era residente. Eu falei: deixa comigo, eu vou. Que Só que era um legal, cara. curso que 4 estações, eram vários instrutores, só era Tipo eu, TLS, né? tipo um SLS, tipo um SAVA. Tipo um Tipo um sábado. SAVA. Eu sei que eu liguei para minha, na época era namorada, a Luísa, eu liguei para ela e falei assim: olha, aconteceu isso, eu vou para Cabo Verde. Você topa ir comigo? Ela falou: eu vou. Ela era Parceiro. sextanista, né? R1, já não lembro. Ela falou: eu vou. Resumo. Colocamos manequins, não sei o que, tudo dentro de caixa, despachamos como mala pessoal, quase fomos presos na alfândega achando que estava contrabandeando Nossa. as coisas. E ficamos alguns dias lá em Cabo Verde, treinando os médicos de Cabo Verde, lá na Que legal, África. bicho. Então, assim, foi excepcional. Pegamos tudo de volta e voltamos e novamente quase fomos presos. E quando isso aconteceu, a Luísa não pestanejou. Ela falou: não, eu vou. E eu consegui a vaga do meu pós-doc, apesar de eu ter ido em 2012, eu consegui a vaga em 2010.
E nós éramos noivos. E nós íamos casar em 2012. E eu liguei para ela e falei assim, Luísa, você não sabe o que aconteceu. Consegui uma vaga de pós-doc em Harvard. Eu falei, vai matar. A gente vai casar e eu vou embora, né? É. Falei, ela vai me matar. Vai fazer aquela velha pergunta, ou o curso ou eu. Exato. E ela virou na hora. A primeira resposta dela, que legal, parabéns, me leva com você. Então, assim, ela sempre foi super parceira. E foi isso que aconteceu. Fui para os Estados Unidos, Legal. fiquei 6 meses sozinho, conseguimos uma vaga para ela, ela fez um fellow lá também, ainda era residente. Aí ela ficou 1 ano, depois ela voltou, eu fiquei mais 6 meses. E para mim, os primeiros 6 meses foi muito difícil por causa da língua, mas eu fui aprendendo na marra e assim, eu era de uma equipe de pesquisa, que a equipe médica era de Harvard e a equipe de engenharia era do MIT. E era muito high level, era muito técnico. Então, não é que a gente estava aprendendo inglês, indo na padaria comer, conversando com as pessoas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E em 2014 eu voltei, né? Porque eu tinha que voltar, porque eu não tinha mais dinheiro, porque para eu ir, eu trabalhei durante 1 ano e meio, juntei dinheiro, consegui uma bolsa da FAPESP, também para ajudar, aonde eu permaneci esses 2 anos. E quando eu voltei, Leonardo, eu lembro disso até hoje, porque eu voltei no dia 14 de abril de 2014. E eu tinha R$ 4.000 na conta do banco, que eu vendi até meu carro. Eu não tinha nada. Não, e isso é muito bom, porque o pessoal acha que as coisas são fáceis, são floresta encantada, tem as coisas, e é só, tipo, sonho. E é só titulação, pô. Sem garantia. E eu voltei morando na casa da minha sogra, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Porra. E veja, eu estava em 2014, já era professor universitário, tinha doutorado, pós-doutorado lá para o Harvard. Fui morar na casa da minha sogra, porque eu tinha R$ 4.000 na conta do banco, casado. E eu tinha me formado em 2007, eu tô falando 2014. Eu já tava com 7 anos de médico e colega andando de carro importado, já comprando apartamento. E eu imagino a tua sogra, ela fala, esse aí que você... Ela sempre... Esse aí que investimento que você fez, hein, minha filha? Ela deu super apoio, minha sogra sempre foi super ponta firme, mas de fato... né, uma sogra mais. De fato. E aí eu falei, agora é hora de construir, né? Então eu falei assim, tá bom, agora é hora de começar a construir. Quando eu voltei é engraçado, porque assim, eu tive uma percepção que foi, o que você é, né? Você nada mais é do que aquilo que você pensa que os outros acham que você é. Parece complicado, mas é uma verdade, porque às vezes você acha que é alguma coisa, mas você é o que você acha que o outro acha que você é. Então, quando você volta com uma certa titulação, é interessante que as pessoas te colocam em um outro patamar. E aí é claro que o início, né, é esse tipo de percepção e a titulação, mas você tem que fazer por onde para ter a manutenção disso. Caso contrário, você também não se mantém, é o famoso charlatão lá, né? E o cara não é nada daquilo que a gente pensava que fosse. Então eu comecei a receber muito convite. E esses convites, muito na área acadêmica, para participar da SAESP, da diretoria da SAESP, depois para participar da diretoria da SBA. E eu sempre gostei de desafio. Eu sempre gostei de fazer algo que, no fim, ajuda o próximo, né? Independente se você vai ter retorno ou não. Resultado, né, cara? Independente disso. Porque eu acho que dinheiro é energia, né? Exato. Você colocar sua energia, sua atenção, aquilo ali vai te trazer algum benefício. Exato. Se você fizer as coisas com propósito, né? E é exatamente isso. E outra coisa, assim, gênios e esquecidos, grandes gênios esquecidos, isso é quase um clichê, pô. Se você não produzir algo que faça sentido para as pessoas, aquilo ali cai no esquecimento. Exato. Então, e nessa época, eu comecei a ficar com muita dúvida para onde eu queria ir, porque eu percebia que eu gostava de tudo. Eu percebi que eu gostava de ser professor, de dar aula, ensinar. Eu percebi que eu gostava de anestesia, fazer anestesia. Eu sempre gostei de fazer anestesia. E eu percebi que eu gostava de mundo corporativo, de gestão, de empreendedorismo. Tanto é que o primeiro grupo que eu participei da fundação em 2009, né? E na fase inicial eu participava diariamente na construção, mesmo que à distância. Eu falei, eu preciso me aperfeiçoar nisso. Fui quando eu fiz FGV, fui fazer GV, Gestão Empresarial, que eu falei, poxa, eu gosto disso aqui.
E aí eu comecei a ficar... E é um universo à parte, né? Exato, e eu comecei a falar, eu gosto de tudo. E nisso que eu falava, eu gosto de tudo, eu falava, para onde eu vou? E eu falei, mas eu nunca gostei dos estereótipos. O que eu quero dizer com isso? Eu vou para a área acadêmica, eu vou ser professor, mas aí o professor é aquele cara que fica ali na universidade, às vezes num laboratório, numa vida humilde, né? E seguindo, né? É aquele estereótipo do professor. Eu vou ser só um anestesista naquele estereótipo, tocador de serviço, um anestesista, vai ganhar o dinheiro no final do dia, mas às vezes é colega que vai ter uma dificuldade para se atualizar, de participar de outras atividades. Não, eu vou ser o empreendedor, o gestor, mundo corporativo, sangue nos olhos, faca nos dentes, e vamos fazer gestão e, né, igual um trator. Eu falava, mas não é a questão dos estereótipos. Eu falei, por que eu não posso ser um pouquinho de cada? Por que eu não posso me dedicar? Tudo bem, talvez eu não vou ser, eu posso não ser o melhor em uma área, mas o que eu gosto é de fazer um pouquinho de cada. E foi aí que eu cheguei hoje, onde eu estou, que eu me dedico à parte acadêmica, continuo como professor na Unifesp, até agora, dezembro, eu era o chefe lá da anestesiologia. Defendi minha livre docência no ano passado, que para mim foi uma grande conquista, porque é o título acadêmico mais alto, né? Uhum. Fiz doutorado, o MBA, doutorado, pós-doutorado, livre docência, não tem mais o que fazer de titulação acadêmica, mas para mim era um desafio. Na parte assistencial, faço anestesia até hoje. Hoje de manhã, quando a gente estava trocando mensagem, eu estava numa robótica lá fazendo anestesia. Acordo, sim, 4 horas da manhã. Hoje eu acordei 4 horas da manhã para chegar no hospital às 5h30. Opioid free? Faço poupadora de opioide. Eu tive uma época que eu fui fã da opioide free. Exatamente. Eu entrei nessa onda aí, só que não foi 100% não. Não, cara. eu vou te fui... falar que no começo ali apanhei pra caramba. Mas isso e é eu com falei todo assim, mundo. cara, não sei se esse negócio é viável, não. Isso é com todo mundo. Sim, pensei isso, mas continuei fazendo. E aí é aquele negócio, né? Toda droga é um veneno, depende da dose. Exato. Hoje essa robótica que eu fiz era uma cirurgia endometriose com intestino, teve reimplante ureteral, foi uma cirurgia grande, foram 7 horas de duração, foram 3 ml de fentanil, né? Faço, né? Mas não poderia ter feito 10, sulfenta, enfim, manter com REME. Não mantive com REME, foi 3 ml de fentanil e foi uma multimodal. E essa história do opioide ela é muito legal, a gente pode entrar nela depois um pouquinho, porque isso fez mudar muito a minha cabeça, assim, na prática assistencial. Melhorou muito, eu acho que melhorou muito a minha técnica anestésica, aperfeiçoou muito a minha técnica depois que eu me envolvi com isso. Então, eu gosto de fazer anestesia e eu gosto de fazer gestão, eu gosto do mundo de empreendedorismo, eu gosto dessa inquietude saudável, né? Então, hoje eu me envolvo com alguns projetos de empreendedorismo, né? Eu tenho uma startup de educação, o Update, que é uma startup que está tendo uma aceitabilidade muito grande dos colegas, tem 1.500 colegas lá que participam com a gente. Parabéns. Participo hoje de uma grande iniciativa de uns meninos que são, assim, Brainiacs, eles são excepcionais, muito inteligentes. O Samuel, o Eric, o Oziel, o Gabriel, o Luiz Fernando, o Jonas, tem vários colegas que é do Anest Copilot, que é uma ferramenta de inteligência artificial para tomada de decisão na anestesia. É o ChatGPT na anestesia, mas aperfeiçoado. Que legal, cara. Espetacular. É uma ferramenta que, quando eu conheci essa ferramenta que eles me apresentaram no ano passado, ainda no modelo de MVP, eu falei assim, isso aqui vai mudar. Eu falei, isso aqui. E eles me deram a oportunidade de participar com eles, inicialmente como investidor, mas hoje... É novidade aqui, em primeira mão. Ó. A V1 foi lançada e a V2 vai ser lançada agora daqui a 20 dias. Daqui a 20 dias. Então, nós estamos no time certinho. No time super. Eu te falei que eu também tenho uma plataforma que eu uso, que é do Marcel Trindade, né, que é Ianestes, que é de consulta. Com inteligência online, artificial. Com inteligência artificial. Isso é o futuro, né? Aí já entrega para o paciente os termos de consentimento, a ficha anestésica, as orientações. Muito bom, cara. Fera. O Anest Copilot é uma ferramenta mobile que fica no celular. Essa ferramenta ela é de auxílio para tomada de decisão de inteligência artificial. Qual é a grande diferença? Às vezes as pessoas falam, é o ChatGPT. Qual é a grande diferença? O ChatGPT ele é programado para te dar uma resposta, independente se ela esteja certa ou errada. E a fonte dele é a internet, é o mundo. O Anest Copilot não. É uma fonte curada, onde a informação é precisa. E ele te responde se ele sabe. Então, se você fizer uma pergunta e ele não souber, ele vai falar, eu não sei. Mas aí
depois o conteúdo vai estar lá, né? Porque vai ser curado esse conteúdo e o conteúdo vai estar lá. E para tomada de Entra como tipo um decisão, pop-off, aí pro pessoal do científica lá vai pesquisar sobre exato, aquilo. porque ele é Show, uma hein? ferramenta de tomada de decisão, Muito porque legal. imagina, hoje o que que você tem? O que que é hoje o seu auxiliar de tomada de decisão na prática agora em 2025? Google, não é? Google. Você pega lá, coloca no celular, faz uma busca no Google, agora tem um chat GPT, pode ter um Open Evidence, alguma Uhum. coisa, mas que você tem uma lista de fontes que te traz e você faz aquela curagem sua ali na hora e você faz uma tomada de decisão. Ou você pergunta para o colega do lado, não é isso? Sim. E você pergunta para o colega do lado, você quer que o colega te dê uma informação precisa. Você não quer que ele dê um chute e você tome faça uma tomada de decisão com uma base de um chute do outro. Até porque nossa geração, a gente tem vergonha de ser burro. A geração atual, eles têm orgulho e ainda propaga burrice. E se você falar, você está sendo contra. A nossa geração, Entendeu? eu lembro o professor. Porque eu sou staff de alguns serviços em Goiânia e do Hospital das Clínicas lá de Goiás, da UFG. Legal. Então, cara, você não pode falar nada, bicho. Não, Você tem que pisar em ovos, falar, ó, isso é óbvio, cara. Se você chegou aqui até que R3, você não consegue fazer isso. Uma venosa, pelo amor de Deus. Eu lembro que professor meu na graduação falava. Ele na graduação falava, olha, Eu tinha vergonha de perguntar para meus staff. E aí ele, quando perguntava e todo mundo ficava quieto, ele falava assim, perguntem. Porque na graduação, se você perguntar, você é interessado. Depois de formado, se você perguntar, você é burro. A gente foi educado assim, então a gente fica sem graça. Nossa. A gente vai ali no celular e busca alguma coisa. Então imagina que você tem um tutor, que você tem um professor altamente capacitado em inteligência artificial. Eu uso o Nest Copilot todo dia. Eu uso ele todo dia, ele está na primeira página do meu celular. Porque agora, essa já V2 tá já está disponível, a Nest Copilot no Apple Store. E tem no Google Play também. E sabe que a ferramenta, já dando spoiler, agora a V2 ela vai vir com ferramentas que, por exemplo, você tira a foto de um Rotem, ele te dá um diagnóstico. Você tira a foto do ventilador, ele já te calcula o mechanical power e ele já te fala como é que está a qualidade da sua ventilação. E ele tem a parte do assistente, que você vai ali, é o chat GPT. Estou anestesiando, o paciente assim, está acontecendo assado, o que pode estar acontecendo? Quais são os próximos passos? É igual um que eu uso, que é de dieta, né? Chama Dieta AI. Você tira uma foto de qualquer refeição, de qualquer coisa, ele já te dá toda a descrição da parada, ó, você faz isso. Ó, isso aqui quando vai eu conheci ruim. Quando eu conheci essa ferramenta, Cara, o que eu fiquei show. mais assustado tem muita gente que às vezes que conhece fala assim: "Ah, agora qualquer um pode fazer anestesia". Eu falei assim, a questão recurso humano eu falei, sempre vai veja, existir. é um Nest Co-Pilot, não é um Nest Pilot. Ele não é o piloto, ele é o copiloto. Ele te ajuda na tomada de decisão. Aí ele vai fazer com que você tenha você aperfeiçoe a sua tomada de decisão. E é para tudo. A gente vai começar uma anestesia. Qual era a dose do Rocurone em infusão contínua, né? Nossa. Então, Pergunta lá. na hora. E ele te traz informações, ele tem outras ferramentas como interação medicamentosa, como suspensão de medicação. E te fala, até o nome é muito legal. Porque Absolutamente. a nossa especialidade é muito comparada com a aviação. Porque a gente tem cheque, recheque e tem todo um protocolo. E a gente ali é o comandante, cara. Você já entrou no avião e perguntou quem que é o comandante? Quem que é o copiloto? Nunca perguntou, nunca vai perguntar. Nós, dentro do hospital, é a mesma coisa. E assim, a gente vive ali nos bastidores, mas eu acho que chegou a hora de ir pro holofote. Para falar assim, a gente... A pandemia foi bom para nós, porque agora todo mundo, se você falar que é anestesista, eles sabem que é uma especialidade médica. Que sabem que você faz intubação, que você faz uma hack anestesia, uma peridural, sabe o nome do tipo da anestesia. Assim, isso é muito legal, cara. Antigamente você falava, não sei o quê, mas você trabalha com o quê mesmo? Aí você trabalha no pronto-socorro e faz anestesia. Tipo assim, na cabeça das pessoas, ou dá plantão em UTI, não sei o quê. Nunca viu igual o europeu, é as 3 especialidades, né? Agora no Brasil é só, mas acaba que casa as duas, né? Claro. Na verdade, a UTI surgiu em 1976, lá no protocolo, eu esqueci o nome do professor, mas foi com a sala de recuperação, da RPA. Exato.
Exato. E eu vou pegar essa sua deixa, que aí entra no meu terceiro braço hoje, que talvez seja o braço que eu mais trabalho de gestão, que é de empresa de serviço médico, né? A minha primeira experiência foi que em 2009, né, um grupo de amigos, a gente fundou a primeira empresa, né? Eu tive a oportunidade de participar desde o início. E em 2022, eu comecei uma nova iniciativa com novos sócios, que gerou agora a Anestesia, né? Que é a empresa de serviço médico que presta serviço médico na parte de anestesia e medicina perioperatória. E por que que hoje é uma parte que eu mais me dedico, né? Porque eu realmente enxergo exatamente isso que a gente falou. O anestesista ele saiu daquele papel de ficar atrás de uma barraca dentro dos 30 metros quadrados, sendo tecnicista dentro de uma sala de cirurgia, para um líder fundamental para a sustentabilidade da saúde. Então, hoje, quando a gente pega... É porque a moeda mais cara do hospital e do centro cirúrgico é tempo, cara. Eu tava conversando com o Diógenes outro dia, ele falou, ó, sabe qual que é o custo da hora do centro cirúrgico? R$ 2.000. São 5 horas trabalhadas, produzidas ali e 19 horas de ociosidade. Então, as 5 horas tem que produzir pra caralho, porque tem 19 de ociosidade. De entre, sai, faz terminal, troca de paciente, checa. Exato. E geralmente o que as pessoas querem, ao invés de melhorar a eficiência operacional, fala que quer aumentar o número de sala, quer operar no domingo, né? Então, o que acontece? A gente sai desse papel... E a nossa evolução, um dos meus sócios, o Fábio Schiavuso, um cara extremamente inteligente, ele sempre fala e ele conta, né, essa linha histórica da anestesia que eu acho muito inteligente e muito interessante. Que algumas décadas atrás, o anestesista ele era tecnicista. Ele precisa... Tecnólogo. Ele precisava colocar o paciente para dormir, para acordar, e é isso, o paciente não precisava morrer. Ele não precisava ser educado, ele não precisava entender, não precisava... Ele colocava o paciente para dormir, para acordar e já está o suficiente. Com o passar de alguns anos, os anestesistas eles começaram a perceber que, além de entregar uma qualidade técnica, precisava entregar também uma certa experiência. E aí ele precisava... Exato, ele precisava entregar uma certa experiência, que inicialmente foi com os cirurgiões, porque não adiantava você chutar a boca do cirurgião, mas depois também entregar uma certa experiência para o paciente. Então, qual é a experiência do paciente? Preparar o paciente junto com o cirurgião. Né? Exato. Então, ele percebeu que a partir de agora não adianta ser mais só bom tecnicamente, mas que eu preciso também entregar uma experiência para o paciente. E essa evolução, e a gente vivendo principalmente agora nos últimos 10 anos, que não basta você ser bom tecnicamente, entregar uma boa solução, uma boa experiência para o paciente, mas você começou a precisar entender sobre eficiência operacional, você começou a precisar entender de custo, você precisou começar a entender de LGPD, você começou a precisar entender da parte de tecnologia, do AXREG, você começou a precisar entender da parte jurídica. E aí começa a se tornar muito desafiador, para não dizer quase impossível, você dominar todas essas habilidades sozinho, sendo uma pessoa sozinha lá no canto. Foi daí que a gente pensando... De auditoria, de glosa e tudo, porque repercute no Exato. Então, a partir do momento quando você participa dentro de uma corporação, e entenda que eu digo corporação pode ser um grupo de anestesia privado, uma empresa de anestesia, pode ser uma cooperativa, que te permite ter uma estrutura. E para você ser médico, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. E aí, hoje, o mundo que a gente vive você pode perguntar com gestores de hospitais. Em São Paulo, eu não sei se você sabe como funciona o mercado de São Paulo. No Brasil, vários Brasis têm diferentes mercados. Eu não sei, se quiser. O mercado de anestesia... Até para nós, pessoal que está aí. Perfeito. O mercado de anestesia em São Paulo não tem cooperativa. E o mercado de anestesia em São Paulo é um mercado aberto. Livre concorrência, né? Corpo clínico aberto e fechado. Basicamente os hospitais corpo clínico aberto. É raro você encontrar em São Paulo um hospital de corpo clínico fechado. E aqui a gente tem os grupos privados de anestesia. E aí você tem vários níveis de amadurecimento, porque você tem desde um grupo que é um grupo médico, que foi um grupo de médicos que se reuniram, abriram um CNPJ para no final do mês dividir o dinheiro,
até você ter empresas estruturadas onde você faz parte desta empresa para prestar serviço médico. Essas empresas têm contrato com o hospital para a gente trabalhar no hospital como equipe institucional, mas o hospital é corpo clínico aberto. Se você tem o seu crachá do hospital, você pode ir lá. Como eu falei, acabei de vir agora do Vila Nova Star, de manhã estava numa cirurgia no Hospital 9 de Julho, enfim, ontem estava numa cirurgia no Oswaldo Cruz, você pode ir lá e frequentar o hospital. Então, só que o que acontece? Qual é o mundo que a gente vive hoje? Como aqui é livre concorrência, se o hospital ele não está satisfeito com aquela empresa que entrega serviço para ele, ele vai para o mercado. E aí tem uma fila de trocentas empresas. Acho que é o melhor cenário que existe, cara. É livre concorrência. Livre concorrência. Mas Tem seus desafios. Que preza principalmente pela entrega. Pela entrega. Pelo resultado. Exato. Independente do que você seja, se você entregou aquilo que foi acordado, se é um negócio de qualidade, vai ter lead, vai ter venda, vai ter recompra, Exato. vai continuar no mercado, vai ter manutenção. Mas é um desafio enorme para quem não entende a regra do jogo e é esse ponto que eu vou entrar. Os hospitais, vários hospitais, assim, a gente tem uma média de 10 propostas de hospitais por ano que procuram a gente para fazer entrega de serviço. Hospitais de grande rede, não, são muitos, realmente são muitos. E tem que tomar um cuidado com o canibalismo, né? Porque eles ficam jogando ali um contra o outro, então tem que ter princípios, tem que ter princípios bem sólidos. Mas esses 10 que você conversa, ele pergunta, a primeira pergunta que eu costumo fazer é: o que está acontecendo? Por que vocês estão procurando outro prestador? A resposta é sempre essa. Eles falam: não, tecnicamente eles são muito bons. Eles são excelentes anestesistas. Mas olha, eles não fazem gestão, eles não me entregam, eles não melhoram a eficiência do meu centro cirúrgico, eles não me entregam resultados. Quando eu sento, eu peço para eles participarem das reuniões para a gente mostrar as metas. Não vai ninguém. Então, é sempre o problema de gestão. Ou seja, é aquele médico de algumas décadas atrás que ele pensa que eu faço uma anestesia linda, maravilhosa, eu faço uma opioide free, meu paciente sai bem, sai feliz, mas ele não entrega o valor para o hospital, pelo que o hospital enxerga, ele não entrega o resultado para o gestor. E é por isso que eu entrei nessa linha, porque o anestesista ele tem que ser o líder do processo do paciente cirúrgico, que é o metro quadrado mais valorizado dentro do centro cirúrgico. E assim, é tão legal isso que você está falando, porque os dados, por exemplo, da AXREG, que faz gestão do Diógenes, da Anestec, cara, aquilo ali é riquíssimo. Porque a gente prescreve, dilui, titula, administra, checa que fez, checa que pegou, entrega, tem um POP de pega de medicação de psicotrópico de entrega para farmácia. Aí ele tem débito, tem entrada, tem saída, tem tanta riqueza ali, bicho. E eu faço um desafio. Você pega isso e leva para o gestor e fala assim, cara, igual o Diógenes falou isso no outro podcast, tamo junto. Tipo assim, é isso que o cara quer escutar, bicho. E eu te faço um desafio. Eu faço um desafio para os colegas que estão aqui. Quem tem essa Ferrari na mão? O AXREG é uma Ferrari, o Analytics é uma Ferrari. Eu tenho. Eu uso em um dos hospitais que a gente tem contrato. Agora, quem pega aqueles dados e analisa? Quem entra no Analytics, que tem muitas informações, os dashboards, para lá, filtra, vê a sua evolução. Quem usa esses dados? E é aí que está o nosso erro. É aí que está o nosso problema. O Diógenes já atravessou uma arrebentação, que foi trazer para a gente os dados, que isso antes a gente não tinha. Antes a gente tinha que implorar para o hospital para ter acesso a um TASI, ao MV, e o hospital fala, não, os dados são meus, o hospital não quer te mostrar os dados. O Diógenes colocou os dados no nosso iPad ali, ó. Eu abro aquele dashboard lindo lá, tá ali na nossa frente. Palpável, então, né? Palpável. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entregar esse valor para o hospital. A gente precisa entender qual é a dor do hospital. Porque numa mesa de negociação, quando você senta com um diretor numa mesa de negociação, você pode estar do lado oposto da mesa, mas os dois querem ir na mesma direção. Os dois querem melhorar a eficiência, os dois querem ganhar mais, os dois querem reduzir custo, os dois querem atender mais paciente. Mas por que a gente senta à mesa com o gestor e fala, não tem que aumentar o valor na anestesia que eu tô ganhando pouco? E aí o gestor, a primeira coisa que ele fala, porra, cara, você não me ajuda e você só vem aqui para pedir aumento? Então, o gestor, ele não quer mais ouvir isso. Ele não quer falar, pô, mas o que você me dá em troca?
Aí ele fala, não, mas a minha anestesia, opioide free, linda, maravilhosa, meu paciente tem um excelente desfecho. Aí o gestor olha assim, olha, isso é você ser um padeiro e vender o pão quente. É só o pão quente. É duro de escutar, Agora, mas é verdade. é difícil, mas é assim, e foi por isso que eu fui para essa área. Porque eu falei assim, não é possível que a gente, com todo o nosso conhecimento, né, Know-how, o né? know-how, cuidando do lugar mais precioso, porque eu brinco e falo, né, o cirurgião, ele entra de costas no centro cirúrgico, ele quer operar e ir embora. Ele só não quer que atrase, que o paciente não se mexa, ele quer operar e ir embora. A gente fica dentro do centro cirúrgico, a gente fica dentro do hospital. A gente, conhece as junto com o pessoas, os enfermeiro processos. gestor, a gente que lidera e domina o centro cirúrgico, mas a gente precisa se colocar nessa posição. É por isso que eu defendo tanto as iniciativas de otimização perioperatória. Porque a iniciativa de otimização perioperatória, como o ERAS, por exemplo, é música para o ouvido dos gestores. Mas ele tem que ouvir essa música, ele não sabe que ela existe. É você virar para o gestor e falar assim, olha, gestor, eu vou diminuir a sua variabilidade da assistência, a partir de agora você vai ter previsibilidade de custos para os seus pacotes. O seu pacote que a Bradesco amarrou um determinado valor, eu vou reduzir em 50% o tempo de internação do seu paciente. Se eu reduzir o custo dele, eu aumentei a margem e eu vou aumentar o seu turnover, tanto do seu leito quanto da sua sala cirúrgica, para você negociar esse pacote com a operadora e a operadora te agora direcionar os pacientes. Ele fala, é isso que eu preciso. Exato. Mas ele falou assim, ele atrás da mesa, lá na sala dele de CEO, ele não consegue colocar isso no chão de fábrica. Quem que leva isso para o chão de fábrica? É a gente. Exato. E para a gente levar isso para o chão de fábrica, nós, como um lobo solitário, isolado, é muito difícil. Se eu estiver dentro de uma empresa, esse foi um dos princípios que a gente fundou a anestesia. Ele não quer saber o que é maltodextrina. Não, Ele quer não saber que não teve cancelamento de cirurgia. Exato. Aquilo ali aumentou o número ali de eletivas, Exato. otimizou os processos, Exato. gerou um lead previsível, Exato. Então, uma receita. É isso que ele quer escutar. se a gente estiver isolado e sozinho, a gente não vai participar, a gente não vai conseguir entregar. Se a gente estiver dentro de uma corporação, de uma empresa sólida e consistente, a gente consegue entregar. E esse foi o princípio da anestesia. O princípio da anestesia é trabalhar no ciclo virtuoso da saúde. E é por isso que o nosso slogan da anestesia é por uma anestesia colaborativa. Por que é uma anestesia colaborativa? Porque o nosso compromisso é com o paciente, mas o nosso cliente é o cirurgião, é o hospital, é a operadora. Então, a gente tem que envolver todos esses stakeholders na equação, cada um com a sua dor específica. O paciente, ele quer entrar, ser bem operado, ter uma boa experiência, não complicar, ir embora. O gestor, ele quer aumentar o número de cirurgias por sala cirúrgica, ele quer melhorar a eficiência dele e melhorar o custo. O cirurgião, ele quer que a cirurgia dele entre na hora, que não tenha atraso, que ele tenha um anestesista cordial e bom tecnicamente. Então, cada um tem a sua dor. Imagine agora, dentro de um ciclo virtuoso da saúde, significa o quê? E dentro da anestesia, a gente coloca como pilar, por ser uma empresa médica de anestesia, a gente coloca como pilar o médico. Então, a gente pensa que o ciclo virtuoso da saúde é um médico bem qualificado, associado a um médico bem remunerado, porque ele tem que ser bem remunerado pelo que ele faz, associado a um bom ambiente de trabalho, porque também não adianta pegar isso e colocar o cara na periferia que não tem medicação, não tem material, não tem nada. Isso dentro de uma empresa que enxerga indicadores, que enxerga valor, que faz essa conexão com o gestor, que senta lá com o CEO, que participa das reuniões de produção, reunião de resultado, que participa do planejamento estratégico dando palpite. Então, você dentro de uma empresa que faça essa sua conexão do que a gente faz dentro da sala cirúrgica com o que a direção do hospital quer, isso vai gerar resultado, isso vai gerar valor. Mas vai gerar valor. Para o paciente, qual é o valor? Eu tenho um bom resultado, não compliquei, fui embora. Para o cirurgião, qual é o valor? Pô, minhas cirurgias não atrasam, eu tenho um anestesista, não complica. Para o gestor, qual é o valor? Pô, eu melhorei a eficiência do meu centro cirúrgico, eu estou produzindo mais. Para a operadora de saúde, qual é o valor? Pô, eu consegui reduzir aqui meu custo ao melhorar minha margem. Todo mundo tem o seu valor e a gente consegue entregar isso. Se você entrega isso,
novos clientes vão te procurar para querer que entregue isso. E é por isso que a gente recebe essa quantidade enorme de propostas dos hospitais. A primeira pergunta que a gente sempre faz é o que está acontecendo e veja o que a gente ouve. Não, eles são ótimos tecnicamente, mas eles não me entregam o resultado. E é o que eu sempre eu digo muito isso, né? Eu tenho uma empresa de pediatria, mas eu falo muito isso, assim, sozinho a gente não faz nada, cara, nem filho. Então precisa ter duas pessoas. Então, se você tiver com um hall de pessoas que buscam, que tem o mesmo mindset, que quer fazer uma coisa de excelência, com um propósito, entregar resultado e fazer daquilo ali a sua vida, não só pelo valor econômico e monetário, pelo valor que representa no mercado, Exato. cara, a coisa dá certo, não tem como. E é isso aí O que é tricky? que faz o sucesso da tua empresa. O que é tricky nessa equação e que a gente tem que tomar cuidado e que é aonde eu tomo mais paulada, né, de muitos colegas que às vezes não entendem a profundo princípio, né? A negociação na saúde, ela é uma negociação ganha-ganha, sempre. A saúde só funciona a negociação ganha-ganha. Não funciona uma negociação soma zero. Para eu ganhar, você tem que perder. Mais um menos um dá zero. Isso só funciona se você quiser comprar um carro na concessionária, que você quer o máximo de desconto, o cara quer te vender o mais caro, mas só funciona em negociação que não tem relacionamento, que você não vai ver nunca mais a pessoa. Na saúde, você não pode falar, eu ganho, o paciente perde. Não vai dar certo. Ou eu ganho, o hospital perde. Você vai ser um parasita e vai matar o hospedeiro? Não tem Então, jeito. na saúde tem que ser ganha-ganha. Todos os stakeholders têm que ganhar. A gente tem case, a minha tese de livre docência foi nisso, né? A minha tese de livre docência é aí que eu tento intercambiar as áreas, pegar essas dores que eu coloco na gestão, provar cientificamente através de estudos nessa parte acadêmica. Por isso que eu te falei que eu nunca gostei do estereótipo do cara ser visto só de um jeito. Mas pode ser que eu não seja, nunca vá ser o melhor em uma das áreas, mas se eu me sair bem em cada uma das áreas, eu tô feliz. Eu acho assim, cara, quem igual você, assim, já tem um know-how, esse background aí da parte acadêmica e faz muito bem, sempre fez. Quem é bom no que faz, é bom em tudo. Tipo assim, não adianta a pessoa ter um padrão de excelência na cabeça e aquilo ali não tem como. E é inegociável. E se a pessoa tem um propósito e tem aquela vontade, não tem como fazer o negócio meia boca. Porque ou entrega o que precisa ou nem faz. Porque eu sou assim também, cara. Ou eu faço uma coisa que vale a pena, ou nem começo. Ou nem começa, né? Você vê, essa parte da otimização perioperatória, a gente tem, a livre docência foi em bariátrica. E o que a gente conseguiu demonstrar? Que a otimização perioperatória reduziu em 26% o tempo de internação hospitalar, reduziu em 18% o custo para a operadora e reduziu em 16% o custo variável do hospital. A gente tem experiência em artroplastia total de quadril. A artroplastia total de quadril reduziu o tempo de internação hospitalar em 5 vezes. A artroplastia total de quadril reduziu o custo da operadora de saúde em 40%, quase a metade, uma artroplastia de quadril. Isso, e aí você fala, mas se a operadora está pagando menos, o hospital ganha menos? A gente aumentou em 2,5 vezes a margem líquida do hospital por dia de leito internado. Então você vê, a operadora ganha que ela paga menos. O hospital ganha porque ele ganha mais. O paciente ganha porque ele reduz o tempo de internação e tem menos complicação. Agora o médico... E a experiência é melhor também. Experiência é melhor. Agora o médico também tem que ganhar. E é aí que a gente tem que sentar nas mesas de negociação, porque quando eu mostro esse resultado para o gestor, eu falo, olha, vamos discutir uma modalidade de share saving, vamos discutir uma modalidade de melhor aqui desse ticket, eu estou te entregando o resultado. Divide o resultado comigo. Mas primeiro a gente tem que mostrar e depois a gente tem que negociar. E não o inverso. Olha... ou virar lá, você tem que aumentar o valor porque o valor não está pagando. Ele fala, mas você me traz o quê? É porque é um pensamento, Luiz, é um pensamento arcaico, cara. Porque o que acontece? Antigamente, né, eu acho que a anestesia e tanto os colegas, a mentalidade de maneira geral, não evoluiu assim como, por exemplo, a robótica, a parte cirúrgica. Né? Nós não evoluímos, nós demos meios
para que eles trabalhassem, o cirurgião ficasse ali em evidência e tudo. E a nossa função, ela mudou. É o que você acabou de explicar. E a gente tem que mudar essa mentalidade arcaica, porque a função do anestesista, ela está muito acima, assim, daquilo do feijão com arroz. O feijão com arroz existe? Existe. Mas hoje é medicina pré-operatória, é a parte de gestão, né? Gestão de tempo, de procedimentos, de estar junto com a liderança do hospital, do CEO. Exato. Então, a anestesia, ela mudou. E se o grupo, a empresa não tiver essa consciência que tem que mudar e os colegas ali também trabalharem em prol disso, cara, a coisa não funciona. Não é só reserva de mercado. Vou fazer reserva de mercado, ninguém trabalha nesse hospital. Não existe isso mais, cara. Mas é esse ponto que eu ia falar agora, perfeito, Léo. A gente está sincronizado até no pensamento, porque assim, a parte tricky disso que eu falei, porque não é tudo céu de brigadeiro. Tudo tem os seus desafios. Todo o empreendedorismo tem seu desafio. Qual é a parte tricky disso que eu estou falando? Tem o lado negro da força, que é assim, o equilíbrio de poder num processo de negociação, ele é muito desigual. Muito desigual. Quando você senta para negociar com um hospital, ou quando você senta para negociar com uma operadora, o equilíbrio de poder é muito desigual. A gente não vai ganhar. Então, tem pessoas que ainda podem ter um pensamento sindicalista, né? Temos que todos nos unir e fechar aqui o mercado e ninguém atende lá. Isso pode até durar um tempo, mas pode ser quebrado a qualquer momento e ficar frágil. E a gente não pode esquecer que o nosso princípio final, ninguém obrigou a gente a ser médico. Exato. A gente é médico porque a gente escolheu essa especialidade, entendeu? Então, a gente está lá para atender o paciente, mas temos que ser bem remunerados, ter boas condições e assim por diante. Portanto, por isso que eu falo, quando a gente está sentado negociando, apesar de estar em lados opostos na mesa, a gente quer seguir a mesma direção e a gente tem que ser inteligente na solução, a gente tem que ser criativo. Portanto, isso que eu estou dizendo, tudo isso que eu estou dizendo que parece ser maravilhoso, vai funcionar se o gestor que está do outro lado da mesa também quiser escutar. Porque vai ter aquele gestor, aquele CEO que você vai sentar para conversar e o cara, às vezes, é uma porta, ele só quer a última linha do DRE, ele só quer ver a última linha, eu quero cortar custo, e ele quer ver a última linha. Por que eu estou te falando isso? Eu não falei que essa nossa empresa, e tem sido uma receita de sucesso, e tem mais de 10 hospitais procuraram a gente no último ano, e a gente não fechou o contrato? A gente fechou o contrato com 2 hospitais, por que a gente não fechou com todos os outros? Porque a gente não tinha a mesma frequência. Quando a gente sentava com o gestor e falava, vamos ser parceiro? Vamos trabalhar junto? Porque ele vinha reclamando que quem estava lá não entregava gestão. Mas a gente fala, ok, então vamos trabalhar junto? A gente trabalha dessa forma. Ah, não. Anestesia aqui eu pago o valor hora, tá? É X reais, o valor hora é o valor do plantão. A gente fala, não é assim, não dá para trabalhar dessa forma. Né? Então, assim, e eu falo com ele. Eu falo, olha, valor hora, ser um mero repassador do valor hora, o que acontece? O hospital coloca a faca no teu pescoço porque ele vai te cobrar a produção e você não tem como remunerar aquele colega de uma forma justa, honesta, criar incentivos para aquele colega para poder trabalhar mais. Você não tem margem para Você não tem margem. E eu falo para ele, sabe como é que você faz margem em timesheet, né? Em tabela de horário, que é o que você quer fazer? Só de uma forma. Mentindo. Cobrando 10 plantonistas e colocando 6. Exato. E aí, isso não dá, porque no final do dia você tem um paciente. No final do dia você vai estar um colega tocando 2 salas e vai matar alguém. Entendeu? Exato. Então, assim, esse modelo não funciona. Mas, infelizmente, muitos hospitais, principalmente em São Paulo, estão indo nessa direção de pacotizar, de colocar em valor hora o honorário da anestesia. Sabe por quê? Porque ele pede para o cara entregar a gestão, o cara não entrega a gestão, o cara fica um tecnicista dentro da sala, um tecnólogo dentro da sala. Então ele fala, sabe o que eu vou fazer? A partir de agora eu vou tratar o anestesista igual um monitor, igual um ventilador de anestesia. Vou colocar aqui um por sala, vou pagar um plantão, e aí, sabe aquele honorário médico que a operadora paga? E o hospital fica com ele e faz margem em cima de você. E aí, quando ele descobre que ele começa a fazer margem em cima do seu honorário médico, ele não vai querer mudar essa receita. E aí você sempre vai bater lá e vai falar, aumenta o valor do plantão.
E aí, quando você fala aumenta o valor do plantão, ele fala: não, mas como que eu vou aumentar? Você não me entrega nada. E sempre vai ter alguém mais barato. Vai ter um Sempre, colega, às vezes, sempre. recém-formado, que não conhece o mercado, que quer trabalhar, ele vai aceitar. Sempre vai E ter alguém cada mais barato. dia mais vai entrar. E E, todo mundo tem e se concorrência. você de entrar Todo mundo tem nessa concorrência. frequência de trabalhar por causa de preço e não por causa de valor, é muito perigoso para a saúde. É muito perigoso. A Uhum. gente tem que enxergar que na saúde, novamente, a gente tem que trabalhar por valor. A gente tem que entender, né? Muitos dizem, né? Preço é o que paga, o valor é a percepção que as pessoas veem. Mas você tem que trabalhar por valor, porque tem um paciente ali que é pai de alguém, mãe de alguém. Tem Uhum. um cirurgião ali que quer fazer uma boa cirurgia, quer operar. Tem um médico ali que ele fala: poxa, eu mereço isso, né? Eu tive Uhum. toda aqui a minha formação. E você tem que entender como que você entrega isso para o gestor. Porque se você não mostrar, e o gestor que está lá atrás da mesa, se muitos médicos não sabem como funciona, que não é anestesista cirurgião, né? Não sabe como funciona o centro cirúrgico, quanto mais um gestor. Ele não vai É, saber como funciona o centro cirúrgico. Ele só não vai eu, entender por que, que a sala cirúrgica dele funciona 5 horas de 24 horas de um dia. Ele não vai exato. entender. E ele vai questionar, né? Eu tive algumas licitações. Teve uma época em que a empresa que eu tenho, que eu tinha algumas licitações no interior de Goiás. E aí a margem era assim Mínima. muito estreita, não dava para a gente ter mais colegas e ter mais contratos, né? Porque ali era muito estreita, era uma linha tênue, assim. E eu fiquei uma época, né? Tinha essa empresa que fazia as licitações, né? A minha empresa. Assim, foi uma época assim, de aprendizado, né? Porque os contratos eram geralmente com OS, a Uhum, OS atrasava, não tinha um fluxo de caixa bacana, porque uhum, tem que tirar nota e tal. E nessa época eu tinha um contrato com um hospital particular da parte de imagem, o Hospital Neurológico de Goiânia. uhum. E aí, cara, eu fazia a gestão das escalas, tanto das licitações quanto dessa parte da imagem. Cara, eu levava muita pancada. Eu ia lá nas reuniões, porque o contrato era com a minha empresa, era comigo e tal, que eu resolvia tudo. E assim, eu só ia para escutar, porque era só reclamação. E Uhum. no final de cada reunião, eu perguntava assim: ó, eu escutei, eu sei que teve esse problema X, esse problema Y, esse problema Z. Isso faz parte do operacional. Todo o serviço, independente do que seja, ou da área da saúde ou não, mas da área da saúde é maior, então tem um risco, Uhum, né, que é um risco-benefício que já está inerente em uhum, todo o processo e vocês sabem disso, contratando a minha empresa ou qualquer outra empresa, você sabe o risco-benefício disso. E é o seguinte, eu estou aqui para falar o quê? O que eu posso melhorar? uhum, O que eu posso te ajudar? Para a gente continuar nessa parceria, para uhum. a minha empresa e a sua empresa construir um Um serviço trabalho em de parceria, né? atendimento que vale a pena, que tenha clientes e que seja viável financeiramente. Então, o que eu posso ajudar? Isso é do operacional? Nós vamos melhorar os processos, vamos melhorar as pessoas, vamos mudar alguns setores, mas que a gente pode melhorar na parte justamente da gestão da minha empresa? Estou abrindo a empresa aqui, tem essa escala, esses colegas, isso que a gente faz. Só que na época eu ainda assim era muito imaturo porque eu não tinha dados para eu poder levar e falar, ó, nós temos que melhorar isso, tal. Porque depois quando eu fiz a auditoria, eu vi que, por exemplo, um duplo J, se o cara colocar só direita e esquecer de colocar esquerda, o Uhum. negócio vai ser glosado. É, Se ele colocar bilateral, vai ser glosado do mesmo jeito. Então ele tem que colocar a direita, tem que colocar a esquerda. E isso faz parte dos processos. E são exato. pequenas coisas. Ou se ele conversar com o paciente, fazer uma consulta pré-anestésica bem feita, e não vai chegar aquele paciente no dia E ser e cancelado ser uma cirurgia. cancelado e criar um super transtorno no centro cirúrgico, um trauma para a família ali, o cirurgião vai ficar sem jeito e vai ficar uma situação delicada
com equipe, com hospital, com centro cirúrgico. Então, eu acho que assim, o anestesista, ele é um mediador, cara. Ele está entre o que o hospital quer, entendeu? O que o hospital quer e enche o saco pra caralho dele, e o que o cirurgião, a equipe operacional quer também e fica ali também tá nesse sanduíche, entendeu? Exato, E aí ele tá no meio aqui, e no meio aqui ele tá vendo só o quê? O paciente. exato, Ele tá segurando a pressão da parte hospitalar exato. e OS, não sei o quê, tá segurando a pressão da parte operacional e da equipe que trabalha ali e que quer ter algum tipo de benefício e não sei o quê. E aí é muito difícil administrar isso, cara. E é assim, ele tá ali olhando o paciente e quer o melhor para o paciente. E às vezes não tem os recursos. Eu Exato. trabalhava num hospital que não tinha time out. Não tinha time Uhum. out. Então você não sabia qual paciente que chegava, qual que ia embora, Não qual tinha que era os checklist de processos. Não cirurgia tinha segura. checklist, cirurgia segura, não tinha o mapa cirúrgico bem desenhado. Eu falei, cara, como que a gente vai saber o fluxo de paciente? Como que a gente vai colocar as pessoas no local que deve ser colocadas as pessoas? Como que vai fazer a gestão desse ambiente aqui, sendo que não tem os dados? É uma Exato. coisa muito arcaica, muito assim, E é aí que a gente boba entra. de melhorar. Comprei as paradas, coloquei lá. É, Cara, melhorou sim, 100%. Todo mundo sabia onde que ia. Não ficou tipo assim, de conversa fiada. Entendeu? Ó, todo mundo sabe seu lugar. Vamos lá, começou os trabalhos. Pronto, acabou. Resolveu o e problema. é aí que a gente entra, né? A gente tem que sinalizar essas oportunidades de melhoria, né? A gente tem que mostrar, né, mais do que a anestesia, né? Então, foi dentro desse contexto, né, que eu acabei me envolvendo e hoje é o que eu mais me envolvo, porque dá muito trabalho, não é fácil, não é nada É, fácil. Então, dá muito trabalho. Dá muito trabalho você manter uma empresa, dá muito trabalho. No Brasil está cada vez mais difícil, agora vindo reforma tributária. Então, mas é espremendo isso. mais, né? Mais e Mas é mais e isso, né? É o mais. princípio do empreendedor, né? É. Ah, parafraseando aqui o John Kennedy, né? Que ele Uhum. falava que eles foram para a Lua não é porque é fácil, é porque é difícil. E esse é o princípio do americano. O empreendedor é meio isso. A gente não É, faz porque é fácil, a gente faz porque é difícil. é Esse é o difícil. nosso princípio, né? É isso aí. Então, o empreendedor ele tem que estar disposto A a fazer o errar, impossível, né? tem que estar disposto a errar e não adianta, né? Aqui que tem colegas que estão hoje nessa fase, iniciando ou em fases maduras, é, vai ter dia que a gente está cansado. Vai ter dia que a gente fala, pô, pra que que eu tô fazendo isso tudo? Era melhor eu só fazer minha anestesia ali, ficar na sala, ó, tranquilo, sem maiores preocupações, sair daqui, desliga o celular, porque a anestesia não vai ter o paciente que fica te ligando, desliga o celular, vou para casa, curto minha família, vou pra praia. E tá tudo bem. O colega que Exato. quer fazer isso, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E agora, o colega que quer ser empreendedor, não se frustre, porque vai ser difícil, vai Vai ter levar pedra, vai pancada. levar pancada, né? Mas tudo vai passar. O importante é ele pensar que ele tem que ser firme no meio da tempestade, ele não pode Exato. cair. Então, tem que ser resiliente, ele vai ter dificuldade, vai ter dia que ele vai acordar frustrado, vai ter dia que ele quer desistir, e tá tudo bem, é normal, é assim mesmo, mas vai ter dia que ele vai achar que ele vai resolver o problema do mundo também e não vai resolver. Mas a vida se constrói assim, né? Cada um colocando um tijolinho para construir uma grande parede no final do dia. É isso aí. E eu finalizo que nós estamos caminhando para o final aqui do podcast com uma frase assim, cara, que a felicidade ela se encontra em você fazer o que gosta e da maneira que gosta, estar feliz onde você está. Independente se Exato. você está numa posição mais privilegiada ou uma posição iniciando ou na metade da carreira, é você estar feliz aonde você está fazendo o que você faz. Exato. Entendeu? A felicidade é isso. É você se sentir, né? Que fez a diferença e que aquilo ali faz diferença na sua vida.
Exato, exato. Então, assim, te deixo aqui os parabéns para a sua Obrigado. iniciativa do podcast, do Servocast, na verdade, né? Para justamente trazer gotas, né? Eu acho que para cada um que você conseguir ali colocar uma gota e que ajudar na construção dos colegas, isso não tem preço. E hoje eu posso te dizer que nós somos novos. Eu sou novo, estou com 43 anos, né? Então, eu sou novo. Você dá a mesma idade do Renato, pô. Então, sou novo, mas eu sou novo, mas eu tô como professora há 13 anos, né? E eu tô nessa caminhada, gosto de dar aula, adoro dar aula, e não tem preço. Agora você anda nos corredores de hospital, fala, E professor, é a primeira coisa que eu falo, não me chama de professor, chama de Falcão. Doutor, não me Legal. chama de doutor, chama só de Falcão. Mas Ou as então eu te pessoas... irritei várias vezes, porque eu te chamei de professor e eu te chamei de doutor. Não, eu não queria ser indelicado e te interromper, mas por mas... favor, me chame só de Falcão, de Luiz, como quiser. Mas é educação, cara. É tipo assim, a admiração que a gente tem por você. E é mais legal falar assim, professor Falcão, eu fiz anestesia porque eu assisti a sua aula. Ou falar assim, poxa, eu assisti a sua aula, eu fiz aquilo lá, deu certo. Cara, eu fiz muita coisa por sua causa. Então, do Eras eu peguei várias coisas, do Opioid Free já fiz várias coisas. E eu acho que é isso, cara. O tesão da anestesia é você inventar moda no final das contas, exato. entendeu? Tem um grande ditado que fala que quando a maré enche, todos os barcos sobem. Então, assim, contribuir, né, ajudar a ensinar, passar o seu conhecimento para o próximo, sem ficar preocupado, né, o que eu vou ter de volta, isso não tem preço. Isso é a maré subir, todo mundo sobe junto. Show. E assim, só para cumprir a tradição aqui, todo Servocast, no final a gente faz negócio. E aí eu vou entrar agora no update legal. E já vou assinar aqui. Legal. Entendeu? Legal. Vê o update Parabéns. e pega o Honest Copilot, que ele é free. Fechou, então. Então, pega o Os Honest dois. Copilot que você vai ver que ele é muito legal. Isso aí, obrigado. Imagina, De obrigado verdade. a você, Léo. Obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado.